Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que estará assistindo esse vídeo. Eu me chamo Murilo Aurélio de Moura Araújo e estarei aqui discorrendo um pouco a respeito da metodologia do nosso projeto de pesquisa que está sendo realizado sob a orientação da professora doutora Luzia Aparecida de Souza. E também trazer aqui algumas considerações a respeito da última aula que nós tivemos, em que foram discutidos alguns pontos dos projetos de pesquisa. Meu projeto ele está intitulado em O Pensamento Neoliberal na Comunidade Acadêmica, Narrativas de Professores Pesquisadores em Educação Matemática. Gostaria de falar um pouco sobre o neoliberalismo. Primeiramente, ele é uma doutrina econômica, mas também psicológica e também política, trazida por alguns autores. Econômica, no sentido de que, dentre os seus ideais, estão alinhados com os ideais propostos pelo liberalismo econômico. Lá vamos voltar um pouquinho na história, lá do liberalismo econômico do Adam Smith. Depois, seguindo a linha do tempo, nós temos liberalismo econômico, depois keynesianismo, depois alguns autores apresentam que hoje vivemos na era ou no período do neoliberalismo, que na verdade alguns autores falam que é o liberalismo 2.0 ou o liberalismo econômico sobre uma nova roupagem, né? Então, o liberalismo econômico ele propõe o que nessa área econômica do neoliberalismo? É a mínima participação do Estado na economia. Então, existe ali as principais características, podemos falar, a privatização de alguns órgãos específicos que são de responsabilidade do Estado, e existe a entrada, então, de empresas privadas ali nessas questões, nesses órgãos que antes pertenciam ao Estado. Então, alguns autores apresentam que o neoliberalismo ele pode ser definido como um conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo dos homens, segundo o princípio universal da concorrência. Então, quando nós falamos agora em doutrina psicológica, essas ideias que envolvem o pensamento neoliberal, assim, no campo econômico, eles são trazidos para a vida das pessoas, em que existe agora não a privatização de órgãos, determinados órgãos, entes federativos ou determinados departamentos, mas existe uma privatização do eu, em que basicamente esses ideais, essas ideias que envolvem o corporativismo, eles são colocados em prática na vida das pessoas. Então, essa ideia da alta produtividade, da alta performance, do individualismo, da competitividade, eles começam a ser colocados em prática na vida das pessoas. Alguns autores apresentam que o neoliberalismo, agora como doutrina psicológica, ele propõe que as pessoas devem dirigir a sua vida como se faz com uma empresa. Então, ela precisa alcançar os melhores resultados, precisa dar o melhor de si no seu trabalho, na sua vida, nem que para isso ela se abdique de tempos de descanso, tempo com os amigos, tempo com a família, e busque esse tão sonhado posto, vamos colocar assim, de sucesso, né? Esse status que é colocado pelo pensamento neoliberal, que as ideias estão alinhadas também com o capitalismo, os ideais do capitalismo, né? Então, basicamente, como nós falamos em doutrina econômica, ele está presente também nas universidades. Hoje em dia nós temos a privatização de alguns órgãos das universidades do país, essa discussão que está aí no ar, vamos colocar assim, da privatização de determinados setores das universidades públicas do Brasil. Ainda não aconteceu na maior parte das universidades, mas está em discussão esse ponto. E partindo para o pensamento neoliberal agora, que é o nosso foco aqui desse trabalho principal, como doutrina econômica, como doutrina psicológica, nós queremos entender como esse pensamento ele está presente hoje em dia nos programas de pós-graduação em educação matemática do Brasil. Então é isso que apresenta a nossa metodologia ali. Esse é o foco principal. Então, o objetivo ele não foi colocado ali na metodologia também. Durante o vídeo eu vou estar falando um pouco sobre alguns pontos que não foram colocados e que foram discutidos juntamente com
com a minha dupla, com a minha colega, a Thaís, nesse caso, e que me ajudaram a pensar também nessa reelaboração, né, ou essa modificação de alguns pontos do projeto de pesquisa. Metodologia nesse caso. Então, nosso objetivo principal ou objetivo geral é de compreender os principais enfrentamentos dos professores, pesquisadores dos programas de pós-graduação em educação matemática do Brasil, levando-se em consideração os avanços do pensamento neoliberal nas universidades do país. Para que esse objetivo possa ser cumprido, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com os pressupostos da história oral e vamos entrevistar um coordenador de cada programa de pós-graduação em educação matemática do Brasil. Então, fizemos um levantamento dos programas de pós-graduação em educação matemática. Encontramos 9 programas de pós-graduação que trazem esse nome, educação matemática, a partir da última avaliação quadrienal da CAPES. Encontramos 9 programas, desses programas 2 pertencem a universidades particulares e 7 de universidades públicas, sendo um desses de universidades públicas. O programa é do tipo profissional. Então, a partir disso, nós decidimos trabalhar somente com os programas de pós-graduação de universidades públicas de educação matemática, em educação matemática, o programa, e não trabalharmos com os programas de pós-graduação das universidades particulares. Por quê? Porque as universidades particulares, nós entendemos que elas são universidades que possuem um financiamento, vamos colocar assim, próprio desses programas. E também outras questões que envolvem ali essas universidades. E também que ao realizarmos também essas entrevistas com esses coordenadores, outros pontos específicos poderiam surgir e sairíamos um pouco ali do objetivo geral da nossa pesquisa. Então, para isso, limitamos a nossa pesquisa, delineamos a nossa pesquisa somente para os programas de pós-graduação em educação matemática de universidades públicas, que são 6 que estão apresentados ali no projeto de pesquisa, que é o FMS, a Federal de Rondônia, a UNIR, também temos a Universidade Federal de Pelotas, que está localizada no Espírito Santo, a Unesp de São Paulo, que está localizada na cidade de Rio Claro, a Universidade Estadual do Paraná, Unespar, e que nós estaremos entrevistando então. E também a Universidade Federal de Ouro Preto, que está localizada no estado de Minas Gerais. Nós vamos estar então entrevistando esses coordenadores para entender como esse pensamento neoliberal hoje tem essa ofensiva neoliberal tem acontecido hoje nesse programa de pós-graduação em educação matemática do Brasil. Então nós vamos convidar esses coordenadores a participarem. Até uma questão que eu preciso irei colocar como será feito esse convite ali no projeto de pesquisa. Pensamos inicialmente em enviar uma mensagem formal a esse coordenador, explicando a ele o projeto de pesquisa, o que será feito, as entrevistas, se ele aceitar o que ele deseja, né? Se essa entrevista nosso desejo é que a entrevista seja realizada de maneira presencial, mas se esse coordenador não se sentir confortável, essa entrevista também poderá ser realizada online, pelo Meet, outra plataforma, que assim ele desejar. Também o convite será feito. Se esse coordenador não aceitar o convite, também será respeitada a opinião dele. Também, uma outra questão. Dentre os objetivos específicos, de maneira breve aqui, que não foram colocados, nós vamos identificar essas transformações que vêm ocorrendo nas universidades do país, né, quanto ao avanço do pensamento neoliberal. Vamos analisar o perfil dos docentes que atuam nos programas de pós-graduação e como eles conciliam suas obrigações dentro do programa com as suas vidas pessoais, né? Será que eles conseguem conciliar tendo um tempo de descanso, tempo com a sua família, tempo com os amigos, final de semana livre? Será que isso acontece? Como essas questões também vamos investigar do pensamento neoliberal afeta a saúde mental dos docentes? Será que eles precisam utilizar-se de medicamentos, atendimento psicológico? Será que já precisaram pedir um tempo de afastamento? E também entender
de que maneira essas avaliações da CAPES e outros órgãos de fomento impactam no andamento aí, ou influenciam no funcionamento desses programas de pós-graduação. Então, basicamente, eu acho que era isso que eu tinha para falar do projeto de pesquisa. Gostei muito da maneira que foi realizada a última aula, essa abertura para que pudéssemos conversar com os nossos colegas, que foi essa ideia proposta pela professora Fernanda. A minha dupla, eu gostei muito de ler o trabalho dela, porque me ajudou a entender um pouco, modificar até o meu projeto de pesquisa e também entender algumas questões que ela propôs ali. Apresentei algumas questões para ela que eu não havia entendido, algumas sugestões também que posteriormente serão apresentadas no relatório e será enviado à professora Fernanda. A minha colega, a Thais, apresentou algumas questões que me ajudaram e vão me ajudar também nessa reelaboração dessa metodologia. Então, uma das coisas que a Thais mais comentou é que faltou um pouco o Murilo ali naquela metodologia de pesquisa. Quem é o Murilo aqui? Cadê ele? Porque na maior parte do projeto até reconheço isso. A maior parte das ideias ali que foram apresentadas, sempre eu busquei utilizar algum autor para que me desse fundamento. Isso não está errado no caso da metodologia, né? Para me dar fundamento ali naquelas questões que eu apresentei e tal, mas também faltou um pouco, da minha opinião, apresentar algumas questões ali que reconheço que isso faltou. Dentre essas questões que foram apresentadas pela minha colega, como que eu irei colocar ali no projeto, como isso tem afetado os programas de pós-graduação em educação, não somente em educação matemática, o porquê coordenadores e não estudantes ou um docente que será entrevistado, por que nós vamos entrevistar, isso também será colocado, porque são os coordenadores que recebem essas principais tratativas impostas pelos órgãos de fomento e pela CAPES, que depois passam essas normativas aos docentes, que automaticamente repassam aos discentes. Então são eles que conhecem de maneira geral assim as principais questões que envolvem o programa de pós-graduação, os principais problemas que existem ali dentro, com essas questões relacionadas ao avanço do pensamento neoliberal. Os objetivos específicos gerais, não, o objetivo geral e os objetivos específicos não foram colocados, serão colocados. Irei trocar também assim de posição no meu texto, em que abordo ali o meu referencial metodológico, que é a história oral. Vamos trabalhar com os pressupostos da história oral para a realização das entrevistas e, a partir das narrativas que serão apresentadas pelos docentes, nós estaremos fazendo as devidas análises. Outra questão também que achei interessante, que ao ler novamente a minha metodologia, pensei em, nós vamos trabalhar, abrindo um parênteses aqui, com a história oral, como eu já disse, e na história oral, a maior parte das pesquisas, elas são realizadas utilizando-se de um roteiro específico para as entrevistas que serão feitas com os participantes. Então, basicamente, o roteiro será apresentado ao final da tese, né, ali em formato nos anexos, né? Ele será colocado ali na pesquisa, mas eu achei interessante colocar algumas categorias do roteiro ali, que será separar. O roteiro está separado por algumas categorias, então colocar as categorias ali na minha metodologia de pesquisa. Por exemplo, será perguntado um pouco sobre a história de vida desse coordenador, onde ele nasceu, um pouco sobre a sua família, se ele quiser falar, de maneira breve também, e breve, como surgiu esse desejo de ingressar num curso de pós-graduação, de cursar matemática nesse caso, né? Como surgiu esse convite para atuar como coordenador, o que envolve coordenar um programa de pós-graduação hoje em dia, a relação entre pós-graduação e saúde mental. São algumas questões que nós vamos apresentar a esses participantes da pesquisa. Então eu achei interessante separar algumas categorias ali para colocar na metodologia também para o nosso leitor ter um entendimento a respeito do que será realizado, do que será feito.
Por fim, somente tenho a agradecer à professora Fernanda e professora Cláudia pelas contribuições que foram feitas, pelos ensinamentos que nos foram apresentados ao longo de todo esse último semestre, que contribuíram de maneira muito significativa para a minha pesquisa e para o meu entendimento como futuro pesquisador, o que eu devo fazer, algumas ponderações que eu preciso ter quanto à escrita de um projeto de pesquisa, até mesmo a avaliação de algumas questões, como foi feito nessa atividade, que nós fizemos uma avaliação ali, né, podemos dizer assim, do projeto do nosso colega. Isso me ajudou bastante. E posso dizer que uma das questões que mais me marcou foi essa questão de sairmos da caixinha, né? Dessa questão da metodologia de pesquisa, que em alguns momentos, ao escrever o meu projeto de pesquisa, e em algumas partes dele, eu estou com esse pensamento de sair da caixinha, mas às vezes é difícil sair dessa caixinha. A gente discutiu tanto, mas no meu caso eu vi que em alguns pontos específicos do projeto, e até vou reelaborá-lo, né, em alguns pontos específicos, de colocar em prática esse ponto de sair da caixinha, né, de fazer o diferente, de não fazer o mesmo, e de também me colocar ali, como apresentado pela minha colega Thaís, foi um dos argumentos fortes da fala dela, que me marcou também, de quem é o Murilo ali nessa metodologia de pesquisa, de me colocar ali como pesquisador, algumas questões que me atravessam no momento, e eu acho que isso contribuiu de maneira significativa. Então, só tenho a agradecer às professoras, aos colegas pelas discussões, a Thaís pelas contribuições que ela trouxe para a minha pesquisa, e somente tenho a agradecer às professoras por essa grande oportunidade, esse privilégio, e fico por aqui. Então, até mais, tudo de bom, tchau, tchau. E peço desculpas pelo tempo aí que se excedeu um pouco.